os amados irmãos abrirem a palavra de Deus no Salmo 78, Salmo 78, Salmo didático de Asaf, do verso 4 ao verso 8. E a palavra de Deus, ela diz assim: não o encobriremos a seus filhos, contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó, instituiu uma lei em Israel e ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus pais, a fim de que a nova geração os conhecesse. Filhos que ainda hão de nascer, se levantassem e por sua vez os referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança, e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos, e que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante, e cujo espírito não foi fiel a Deus. Então nós temos aqui uma declaração do salmista dizendo que nós vamos ensinar os nossos filhos a contar à próxima geração o que Deus tem feito por eles. E detalhe, interessante que ele ainda chega a dizer: nós vamos contar para os nossos filhos, mesmo aqueles que ainda não nasceram ainda, ou seja, casais que ainda não têm filhos, ou que vão ter outros filhos, vocês também já devem se preparar para contar as grandes obras de Deus para esses filhos que nasceram e para os filhos que ainda não nasceram, para que eles possam também pensar em contar o que você está entregando para eles, para uma outra geração. É isso que o salmista nos reporta. É interessante porque no Salmo você tem algumas declarações. No Salmo 78, que nós lemos aqui do verso 4 ao verso 8, ele nos diz assim. No Salmo 79, verso 13, ele diz assim: então nós, o teu povo, as ovelhas das tuas pastagens, para sempre te louvaremos, de geração em geração cantaremos os teus louvores. Salmo 90, verso 1: Senhor, tu és o nosso refúgio, sempre de geração em geração. Salmo 102, verso 12: tu, porém, Senhor, no trono reinarás para sempre, o teu nome será lembrado de geração em geração. Salmo 145, verso 4: uma geração contará a outra a grandiosidade dos teus feitos, eles anunciarão os teus atos poderosos. E o Salmo 145, 13 encerra dizendo: o teu reino é o reino eterno, e o teu domínio permanece de geração em geração. O Senhor é fiel em todas as suas promessas e é bondoso em tudo que faz. Então a Bíblia nos lembra que Deus é um Deus de família, é um Deus que tem um compromisso com a nossa família e de geração em geração. É por isso que lá no sistema patriarcal, na antiga aliança, ele às vezes era lembrado como Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, né? O Deus dos seus pais, o Deus, o vosso Deus, e o Deus da vossa descendência. Então você tem esse ensino nas Escrituras, e isso nos reporta a pensar que nós temos que não somente ensinar os nossos filhos, mas prepará-los para que eles ensinem os filhos deles, para que eles guardem aquilo que nós lemos lá em 2 Tessalonicenses 2, eles sejam louvados por guardarem uma tradição saudável. A palavra tradição no grego é o verbo didomi, né? Que é a ideia de repassar. Então tradição literalmente significa repasse, algo que você recebe e algo que você entrega, você está passando adiante. É por isso que Paulo lá em 1 Coríntios capítulo 11 diz: o que também recebi, o que eu recebi, eu também vos entreguei. Aí ele começa a falar da ceia do Senhor. Então o modo como nós celebramos já há 2000 anos a ceia do Senhor é uma tradição, mas é uma tradição revelada, é uma tradição que é a instrução da palavra do Senhor. O que nós recebemos, nós também entregamos, e nós estamos sempre dizendo e lembrando os nossos filhos: nós somos herança do Senhor, nós somos família de Deus, nós somos propriedade de Cristo, nós somos raça eleita, nós somos sacerdócio santo.
nós somos família desse povo, nós somos a comunidade da aliança. E aí eu quero pensar com os irmãos em 5 pontos que falam dessa estrutura que os nossos filhos devem aprender a repassar adiante. Em primeiro lugar, eles devem então aprender a ser autoridade. Eles têm que saber que a palavra deles tem que ter a autoridade a nossa autoridade. Por exemplo, lembra que quando eu falei ontem, falei para você, assim, não fique fazendo ameaça, não fique fazendo promessa, certo? Não faça isso. O seu filho, os nossos filhos, eles precisam aprender que quando nós falamos, nós não precisamos repetir 5, 6, 7, 10 vezes, nós não precisamos repetir a segunda, terceira, quarta vez, e na quinta vez a gente já gritar com eles. Não é assim que nós falamos com nossos filhos. Se nós estamos fazendo assim em paz, nós estamos pecando, porque nós estamos ensinando nossos filhos a serem desobedientes e a atenderem somente debaixo de ameaça. E aí nós estamos treinando eles para serem fariseus, porque então eles vão aprender que se tiver ameaça, eles vão resolver. Se não tiver ameaça, eles vão relaxar. Se eles não têm ameaça, eles podem pecar. Se não tem consequência, eles podem fazer. Agora, só se a coisa for estragar, doer ou causar vergonha, aí eles têm que resolver. Nós não podemos viver assim. Nós adultos não podemos fazer assim. Então eu vou assistir pornografia, eu vou envolver com outra mulher, eu vou envolver com outro homem, eu vou fazer eu vou dar um golpe em alguém, mas ninguém vai ficar sabendo. Se ninguém souber, não dói, não é assim que algumas pessoas pensam? Se não souber, se não tiver vergonha, se não tiver escândalo, se não prejudicar, se ninguém perceber, não é problema. Ok, mesmo que ninguém saiba, mas nós devemos lembrar o quê? Deus está vendo. Deus, Ele sabe. E nós estamos fazendo primeiramente para a glória de Deus. Então, independentemente se nossos filhos... Só que o grande detalhe é, a Bíblia diz, aquele que confessa o pecado e deixa, ele alcança o quê? Misericórdia. Mas aquele que nem persiste, morrerá. Então, a soberba precede a ruína. Então, quando nós falamos assim, não, eu vou fazer e ninguém vai saber, não, eu vou fazer e isso não vai me trazer problema, isso é um orgulho, é contar com a impunidade. O Salmo 73 diz que os ímpios, Asaf diz que os ímpios, eles diziam para Deus assim, eu estou fazendo errado, por acaso há conhecimento em Deus? Por acaso Deus sabe o que eu estou fazendo de errado? O ímpio, ele pensa assim, eu estou aqui roubando, eu estou aqui fazendo escondido, eu estou aqui, mas Deus por acaso vai me cobrar? Ele está sabendo disso? E às vezes nós cristãos fazemos a mesma coisa. Então nós devemos ensinar aos nossos filhos que, independentemente se o pecado deles vai se tornar público ou não, se vai ter consequência ou não, é pecado e é pecado contra Deus. Então nós precisamos lembrar aos nossos filhos que a vida deles, a postura deles tem que ter autoridade. E como que nossos filhos vão aprender a ter autoridade? Se nós não temos autoridade, se nós não exercemos a autoridade de forma correta, sadia, bíblica, como é que nós vamos ensinar aos nossos filhos a serem homens que, por exemplo, praticam Provérbios 15, verso 1? Provérbios 15, verso 1 diz o quê? A palavra branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. E olha só, a Bíblia diz em Efésios capítulo 6, verso 4, perdão: pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos. Como é que a gente faz isso? Quando a gente, por exemplo, age com injustiça, age com ira, envergonha os nossos filhos na punição, em vez de corrigi-los para a santidade, nós corremos o risco de exercer a disciplina de forma pecaminosa, envergonhando, humilhando, machucando. Se nós fizermos isso, nós estamos pecando. E a Bíblia então
nos condena, a palavra de Deus nos condena. Nós estamos tentando corrigir o pecado dos nossos filhos com o nosso pecado, e Deus não está sendo glorificado, e nós não estamos promovendo a santidade de Deus. E aí nós, em vez de educarmos, nós estamos traumatizando, e em vez de honrarmos, nós estamos humilhando, e em vez de nós santificarmos, nós estamos acumulando pecado sobre pecado. Como é que nós então precisamos ensinar os nossos filhos a terem autoridade no que eles falam? Como eles falam, como nós falamos com eles. Eles precisam saber que eles, rapazes, meninos, né? Meninos serão homens fortes. Vamos lá, vamos fazer um acordo, né? Nós vamos fazer um acordo. Ok, vou te dar R$5 para você lavar o carro hoje. Ok? Poxa, meu pai, R$5? R$5 é pouco. Ok, então eu te dou 10, né? R$10. Ok? E vai lavar o carro. Ficou mal lavado o carro. Aí ele vem lá, pai, terminei de lavar o carro. Vou na hora fazer a vistoria no carro. O carro ficou mal lavado. Ou você termina de lavar ou lava de novo, senão eu não vou pagar os R$10. O acordo nosso é lavar o carro, não é apenas sapecar ele. Aí eles lavaram o carro, ou ele lavou o carro. Estou tomando caso real, tá? E aí, lavou o carro. Aí um outro dia ele quer ganhar mais R$10. Ele toma a iniciativa de ir lá e lavar o carro. Ele lavou o carro, ele agora me procura e fala, pai, me dá mais R$10 porque eu lavei o carro. Eu olho para ele e assim, você conversou comigo antes? Isso aconteceu. Você conversou comigo antes? Não, mas o senhor tinha combinado comigo aquela vez que se eu lavasse o carro, o senhor ia me dar R$10. Naquele dia, eu propus para você, o carro é meu, eu propus para você te dar R$10 para você lavar o carro e você aceitou. Você agora tomou a iniciativa de lavar o carro, eu não pedi, você lavou, eu não sou obrigado a pagar os R$10 para você. Ele ficou como presente, né? Então, observem, a gente começa a ensinar até a palavra. Às vezes, na hora da ira, a gente faz isso, nós adultos fazemos isso. Na hora da ira a gente fala besteira, não fala? E depois a gente tem vergonha, chega na esposa, só me perdoa, eu estava com a cabeça quente, eu falei aquilo que eu não deveria falar, te humilhei, te ofendi e tal, etc. E tem hora que a gente fala umas besteiras, né? Nunca mais eu vou fazer isso, nem tal, eu não vou mais em tal lugar, eu não vou comprar mais isso. Ele bem que faz essas besteiras. E às vezes nossos filhos, que em si já tem a semente do pecado do Adão nele, do pecado original, o impulso da depravação ali, sementinha do pecado, que gera outros pecados, para piorar o impulso deles, ele ainda vem um modelo ruim, nossa, como pai ou como mãe. E às vezes eles, na hora da ira, eles falam assim, eu também não vou dar mais nada, eu também não, pai, chega às vezes e fala assim, pai, deixa eu assistir TV agora. Dá um exemplo, né? Deixa eu assistir TV agora. Não, você não vai assistir TV agora. Então eu não quero assistir mais. Ah não, você não quer mais assistir TV? Então nós vamos fazer o seguinte, você vai fazer valer a sua palavra. Não pai, não pai, não pai. Você vai fazer valer a sua palavra. Hoje você não vai assistir TV, porque você na hora da ira disse para mim, você não vai assistir mais TV. E você agora vai fazer valer a sua palavra. Você não gritou como pai, você não alterou a sua palavra, você não humilhou ele. Você pegou apenas a palavra dele e fez valer a palavra dele. Você comprou doce para os 2 filhos, 3 filhos, 4 filhos, 10 filhos que você tem. Na hora de dividir, eles pegaram e um falou assim, o doce dele é maior do que o meu, também eu não quero o meu mais. Daqui. Não, eu vou comer. Não, daqui. Você falou contando essa doce. Não pai, eu quero comer assim, eu falei, eu estava com raiva. Você falou, você vai fazer valer a sua palavra. E se for meninos, a gente ainda dá uma reforçada no argumento, você é homem, e homem vai fazer valer a palavra. Lembra que o salmista diz? Que jura, mesmo que faz o quê? Com prejuízo próprio. Falou, tem que fazer cumprir. Então, irmãos, nós vamos ensinando nossos filhos a ter o quê? Autoridade. Primeiro, mas nós temos que exercer a autoridade. Ah, pastor, mas aí nós não vamos correr o risco de ensinar o nosso filho a ser legalista?
Também, porque o pecado é um mal espiritual que se alimenta de tudo, até de coisa boa. O pecado é um mal moral que se alimenta de tudo, até das nossas virtudes. Quer ver um exemplo disso? Qual é o dom mais sobremaneira que a Bíblia diz? O amor. O amor não pode se tornar idólatra? O amor não pode se tornar desequilibrado? O amor não pode se tornar possessivo? O pecado se alimenta de tudo. Ele não pode ignorar essas coisas. E aí observe bem. Ensina seu filho a ter misericórdia. Aí você deu a palavra dura, mas não faz isso toda vez não, porque senão ele fica sem vergonha também. Ah, meu pai é misericordioso, é igual. Aí ele vai começar a entender assim: não, Deus criou o inferno, mas na última hora eu vou para o céu. Vira e volta para você ensinar seu filho misericórdia. Ele já foi corrigido, não necessariamente com a vara, mas foi corrigido em fazer com que você falou isso, não falou, não quero mais. Ok, então não quero daqui. Ele vai ficar sem. E aí, um momento ou outro, circunstancialmente, não toda vez, chamei ele. Vem cá. Por que você falou que você não queria? Ah, eu estava com a cabeça quente, estava irado, porque eu não gostei do jeito que o senhor fez, eu não gostei do jeito que a minha irmã, meu irmão fez. Ok? Então você fez daquela forma, você está em pecado? Sim, eu pequei. Você reconhece que você pecou? Sim, eu pequei. Então você vai orar agora e você vai se arrepender do seu pecado. Ele vai orar, você ora com ele, corrige o pecado dele e pronto. Você pode ter duas opções aí, a partir daí agora. Você vai dizer assim: e eu não vou te dar o doce, porque você disse que não queria isso. E eu vou fazer você valer e entender que na vida, quando um homem, especialmente os rapazes, ou quando uma moça, porque moça também tem que ter palavra, tá, moça? Viu? Falou, tem que cumprir. Seja o vosso sim, sim, e o não tem que fazer o quê? Não, tá certo? Ou pode falar assim: eu quero, aí depois não quero mais. Não, agora eu quero. Não, não quero mais. Não, agora eu quero. Não, não quero mais. Pode fazer isso? Não pode, né? Então, falou sim é sim e não é não, né? Ok, vai valendo aí. Ok, então você pode reforçar e falar assim: pois é, nós vamos agora entender que o seu não vai significar não, e você vai ter palavra. E o Samuel, que na hora da raiva, eu estou dando só um exemplo aqui, tá, Samuel? Não estou dizendo que aconteceu não, preocupa não, tá? Sua mãe não me contou nada. Aí o que acontece? Você falou não, então você vai fazer valer sua palavra, você vai ser homem, um homem de palavra. E você vai pagar o preço por isso. Mas, outra opção, que de vez em quando é bom nós fazermos: Samuel, você entendeu o seu pecado? Sim. Já orou, já confessou, já pediu perdão para a mãe, já pediu perdão para o papai, ok? Samuel, eu vou ensinar para você agora o que é misericórdia. O que é graça? Misericórdia é quando, olhando o seu pecado, você não deveria ganhar esse doce. Você, na hora da raiva, porque o João Vitor ganhou um doce, você achou que o dele era melhor que o seu, você na raiva disse que não queria mais o seu. Ok, então você perdeu o doce, você perdeu o direito do doce. Eu posso ser misericordiosa com você, então eu vou fazer o seguinte: eu vou te dar o doce, porque mamãe te ama. Você perdeu o direito do doce. Isso chama graça. Entendeu? E você vai orar agora agradecendo a Deus, porque você está aprendendo o que é ser misericordioso, o que é ser graça. Ok? Entendeu que você não merece? Entendeu que você não poderia ter o doce? Entendeu que você pecou contra seu pai, sua mãe, você ofendeu eles rejeitando o doce que eles deram para você com amor? Ok? Mas quando a mamãe resolve dar o doce, vendo que você arrependeu, vendo que você está triste com o seu pecado, vendo que você está decidido a não fazer isso mais, ela pode ser graciosa e dizer assim: vem cá, eu vou te dar o doce. Mas não faz isso toda vez não, porque senão ele vai começar a manipular. Eu conheço o coração do Samuel. Não é, Samuel? Então o Samuel vai falar assim: eu sei que minha mãe vai brigar comigo, vai tirar o doce,
Aí eu faço cara de choro, eu faço cara de triste. Eu sei que eu vou dizer para ela assim: mãe, eu estou arrependido, e aí ela vai me dar o doce. Eu já aprendi a manipular a minha mãe, porque às vezes a gente faz isso com Deus. Só que Deus não se engana. E é por isso que o Salmo 139 diz o quê? Som do meu coração e vê se há em mim algum caminho mau, e livra-me do caminho, e guia-me para o caminho que eu quero. Então a gente tem que tomar cuidado nesse sentido. Então, em primeiro lugar, irmão, nós precisamos ensinar nossos filhos a terem autoridade, a viverem com autoridade na palavra, porque a palavra de Deus, ela nos ensina a termos essa autoridade. E o pacto, ele é estabelecido como? Pela palavra. Então nós não precisamos, hoje brincando lá na casa, né, do irmão Kleber, eu falei assim: ó, quando o meu livro ficar pronto, eu já grava, né? Isso aí, estava brincando. Mas nós não precisamos assim, porque antigamente bastava um fio de bigode, né? Hoje tem que fazer contrato e tem que ter um bom advogado depois. Não. Se a gente falar, é isso. É dessa forma, a palavra tem que valer. E como nós vamos fazer isso? Fazer com que nossos filhos aprendam que a nossa palavra, e aí pais, peso sobre nós, não fique fazendo promessas, não fique fazendo ameaça, não fique fazendo advertência que você não está disposto a cumprir, porque senão você acaba com a sua autoridade. Então você vai olhar para o seu filho e falar assim: não mexa nisso. E dá aquela olhada assim de: você sabe, né? Acabou, cara. Aí o cara vai lá e: meu pai não está vendo, vou lá. Dá problema depois. Dá ou não dá? Então o pai não precisa falar assim: você vai saber mexer, eu vou te... Não precisa gritar, não precisa alterar a voz, não precisa fazer ameaça. E os nossos filhos vão aprender na escola, com os amigos, em qualquer lugar. Então eles devem aprender o seguinte: o brinquedo é seu. Ah, pai, eu prometi dar meu brinquedo para tal fulano. Você pediu minha autorização? Já aconteceu isso em casa? Não, né? Ah, já dei meu brinquedo para o meu colega lá na escola. Ok, se você pediu minha autorização? Não. Então você vai lá pedir perdão para o seu colega, porque eu não autorizo você dar seu brinquedo. Seu brinquedo custou isso aqui, o papai te deu porque te ama, eu dei para você brincar, e você, ao dar de forma leviana, irresponsável, desvalorizando o seu presente, você está me ofendendo, porque não é questão do valor que eu gastei nele, você está desconsiderando que fui eu que te dei por amor, e você está jogando fora, está dando conta para um estranho, sem conversar comigo primeiro. Então você vai lá pedir perdão para ele, dizer assim: me perdoe, porque eu prometi te dar um brinquedo meu, e conversando com meu pai, ele não me autorizou, e eu não poderia dar esse brinquedo para você. Então a gente tem que conversar com nossos filhos, e quando a gente souber dessas coisas, ensiná-los a terem palavra e saber resolver os seus problemas. Segundo lugar, os nossos filhos vão ter, desta forma, com a autoridade da palavra, vivendo a palavra, melhores oportunidades do que nós. Talvez você fale assim: puxa vida, se meu pai tivesse me ensinado assim, se minha mãe tivesse me ensinado assim, verdade, como eu teria sofrido menos. Hoje profissionalmente eu passo dificuldades. Hoje, se meu pai tivesse investido em mim em um curso de inglês, se meu pai tivesse sentado comigo e falado a realidade da vida, se minha mãe tivesse me orientado sobre casamento, sobre sexualidade, se meu pai tivesse corrido com aquele camarada que entrou lá na minha casa me pedindo em casamento há 20, 30, 10 anos atrás, e botado ele para correr, aí eu ia falar assim: eu ia ficar chorando, eu ia chorar, mas chorar, e paixonite não mata ninguém. Se meu pai tivesse me protegido de predadores sexuais. Então, meus irmãos, eu não estou aqui dizendo que nossos pais foram a pior coisa do mundo. Não estou dizendo isso, pelo amor de Deus, eu não estou julgando os seus pais. O que eu estou dizendo é que, se você está conhecendo agora o Evangelho, com muita probabilidade,
vocês terão muito maior oportunidade de acertar por causa da sabedoria e do poder e da autoridade da palavra de Deus do que seus pais, que usaram de experiencialismo, de que usaram apenas daquilo que eles herdaram do pai deles, que deu certo, ou de tradições, ou de prática, ou de costumes familiares, ou de tradições familiares, e algumas tradições inclusive idólatras e pecaminosas, ou opressoras. Talvez o seu pai aprendeu que tinha que bater até o camarada fazer xixi na roupa, e você vai aprender que isso não é necessário, que o filho tinha que ser humilhado na frente dos outros para ser exemplo, e você vai descobrir que humilhação não educa. E você vai falar assim: por que um filho tem mágoa um do outro? Por que às vezes um irmão seu tem mágoa de você? Ou alguns irmãos têm mágoa um do outro? Porque às vezes os pais pecaram em algum momento com os seus filhos. E você fala assim: eu não quero reproduzir isso na vida dos meus filhos. Eu quero que os meus filhos aprendam o Evangelho. Então vocês estão tendo a oportunidade de criar melhores oportunidades para os seus filhos. Dizem: poxa vida, ninguém nunca sentou comigo. O meu pai nunca, mesmo que eu tenha crescido na igreja, em vez de outras igrejas evangélicas que estão agora conhecendo a fé reformada, né? O meu filho, com 11 anos, está terminando agora de memorizar o breve catecismo. 11 anos. Meu filho, em 2017, ele leu quase 50 livros. Eu vim ler o meu primeiro livro, capa a capa, com 19 anos de idade. Com 18 anos de idade, quando eu estava no Instituto Bíblico. Eu vim conhecer o breve catecismo de Westminster com 19 anos de idade, no meu primeiro ano de seminário. Meu filho, com 11 anos, está tendo melhores oportunidades do que eu. A minha filha está tendo melhores oportunidades que a mãe dela, e às vezes a mãe dela sabe com ela e fala assim: minha filha, vovó não era crente quando eu tinha sua idade. Eu vi, a mãe dela se converteu, a minha esposa se converteu com 16 anos de idade, e até esse período ela foi criada num cristianismo muito amorfo, muito indefinido, que não era protestante, não era católico, não era nada, e sofreram muitas coisas por não conhecerem a palavra de Deus. E nós temos falado para os nossos filhos: vocês estão tendo oportunidade de aprender coisas que nós não aprendemos. Vocês estão aprendendo valores que nós não recebemos, e que até hoje, inclusive, a gente vê alguns pais não ensinando seus filhos. Então, em segundo lugar, os seus filhos têm oportunidades de crescer mais. E quando eu falo crescer mais, inclusive até no aspecto social. Por exemplo, há 10, 15 anos atrás, 20 anos atrás, nós não tínhamos a facilidade de faculdade que a gente tem hoje, de cursos técnicos que temos hoje. Tem. Meu pai tem quarta série, eu não digo isso com vergonha, foi o que ele pôde fazer na época. E com a quarta série, ele se profissionalizou, aprendeu a ser ourives, fabricante de conserto de joias, casou, sustentou seus 3 filhos, né? Os 3 filhos fizeram faculdade, os 3 filhos são independentes, e ele lá, já com seus 70 anos, continua com quarta série. Eu tenho agora, estou concluindo meu mestrado, professor de faculdade, que agora não estou dando aula, mas parado com a docência, priorizando o pastorado da igreja. E eu olho para trás e falo assim: eu agradeço a Deus, meu pai, porque apesar de ele ter só a quarta série, ele entendeu que os filhos podiam e precisavam estudar. Então, são novas oportunidades, mas eu não quero falar de oportunidades financeiras ou acadêmicas. Eu estou falando aqui primeiramente de oportunidade de você fazer isso que a gente viu no vídeo. Eu tenho certeza que o pai do Timóteo e os pais da esposa dele não fizeram isso com o filho deles, mas ele entendeu a importância de começar desde pequeno a ensinar o filho a aprender catecismo. Terceiro lugar, escolhendo ensinar os nossos filhos a terem amigos piedosos.
Bom, você talvez trabalhe o dia todo e seus filhos, eles vão para a escola e eles vão ter amigos, colegas, e eles precisam aprender a escolher amigos. Esse aqui é um tipo de coisa que eles têm que aprender, e às vezes nós descuidamos, nós não colocamos e não prestamos atenção e não nos preocupamos em orientá-los em escolher amigos. Eu lembro quando eu tinha 13 anos de idade, 12, 13 anos de idade, eu estava naquela fase assim de entrando na adolescência, né? Quando a gente entra na adolescência, quem já passou por ela e quem está começando a entrar do João Vitor, cuidado. A gente fala assim: fulano é meu melhor amigo, é com ele que eu abro o coração, eu falo meus problemas, falo dos meus pecados, inclusive sem ter vergonha, né? E às vezes não crente. E eu tinha um cara que eu era desse jeito. Nós éramos da mesma idade, íamos para a escola junto, íamos jogar bola junto, voltávamos da escola junto, né? E etc. Ele gostava de desenho, eu também. E um dia ele estava lá em casa e foi embora, e aí meu pai me chamou na oficina dele. Vem cá. Meu pai me chama de Betinho até hoje. Betinho, vem cá. Eu fui lá, falei: que é? Sim, senhor pai. Ele: cuidado, nem todo mundo que chama a gente de amigo é amigo. Eu olhei assim: ué, por que meu pai está falando isso para mim? Eu falei: por que você está falando isso? Ele falou assim: cadê esse cara aí? Acabou de sair daqui de casa. Nem todo mundo que a gente chama de amigo é amigo. E eu fiquei assim: ué, por que meu pai está falando isso? Meu pai é de conversar pouco, é japonês, né? Então conversa pouco. Aí fiquei com aquilo na cabeça. E eu tinha na época uma criação de patos. Eu criava pato, marreco, com pato. Aí um dia esse camarada chegou com uma galinha velha, depenada, galinha assim bem surradinha, e ele chegou lá com ela debaixo do braço, os pés amarrados, e falou assim: ô Everton. Eu falei: oi, eu vim cá trocar minha galinha numa pata sua. Eu falei: uma galinha, uma pata? Eu falei: o que eu quero com uma galinha, cara? Eu tenho pata aqui. Aí ele falou assim: não, eu quero aquela pata ali, ó. Era uma pata bonita, era poedeira, né? Aí ele falou assim: eu quero aquela pata ali. Eu falei: não, em primeiro lugar, eu não quero trocar. Não, mas eu quero trocar. Eu falei: não, cara, mas eu não quero trocar. Eu vou ficar com, acho que eu tinha uns 10, 15 patas, um pato, e tinha uns marrecos lá. O que eu vou fazer com uma galinha no meio desses patos aqui? Né? Estava indo com um raciocínio prático, né? Eu não quero galinha. Se eu quisesse galinha, eu criava galinha. Eu estou criando pato. Porque o ovo da pata é mais forte, como o pessoal diz, né? Aí ele pegou, olhou para mim e falou assim: não vai trocar? E ficou bravo. Eu falei: não vou trocar, não quero trocar. Aí eu falei assim: não, cara, mas aí você está me dando prejuízo. Você vai. Para que você está me dando? Aí ele olhou para mim e só falou assim: cara, eu quero trocar porque o mundo é dos espertos. Ele soltou essa frase: o mundo é dos espertos. Eu lembro até hoje. Na hora que ele saiu bravo comigo, como diz, poderia só ser, entre aspas, uma mera desentendimento entre amigos, né? Mas naquele momento eu entendi o que meu pai estava falando. Esse cara, ele não é meu amigo. Ele está comigo porque eu pago sorvete para ele, porque eu tenho boa fama na escola, porque meu pai, né, ele vem comer aqui na minha casa de vez em quando, almoçar, ou jantar, ou lanchar, e a família dele era desestruturada. Naquele momento ele queria tirar uma comigo, uma vantagem sobre mim. Ele queria pegar uma galinha velha e trocar uma pata bonita que eu tinha. Ele não queria qualquer pata, ele queria a melhor que eu tinha. E aí a frase, o mundo é dos espertos, me remeteu ao que meu pai tinha falado: nem todo mundo que a gente chama de amigo é amigo. Irmãos, a gente que é adulto, a gente tem que saber fazer isso, ter discernimento, porque são os que a gente chama de amigo que vai em frente do buraco, ou que vão normalmente, amigos que são mais, como diz o provérbio, chegados que irmãos. E nos tempos ruins é que nós fazemos os verdadeiros amigos. Então nós precisamos ensinar os nossos filhos a escolher. O que diz em 1 Coríntios 15, 33? 1 Coríntios 15, 33. As más conversações corrompem os bons costumes.
A versão, nova tradução linguagem de hoje, que é uma tradução que eu não gosto muito, ela diz assim: as más companhias pervertem os bons costumes. E é verdade. Então, quando nós descuidamos com quem nossos filhos estão andando, com quem eles estão se envolvendo, nós estamos desconsiderando a possibilidade deles estarem sendo influenciados. E nós oramos, inclusive no batismo, não sei se na liturgia de batismo infantil, nós prometemos, mesmo na liturgia de batismo infantil da IPB, não sei se da IRB também, tem lá uma pergunta que diz assim: você promete livrar os seus filhos das más companhias e tal, etc. É mais ou menos assim a pergunta. E os pais respondem sim. E esse é um pecado que os pais, por causa do tempo ou porque não prestaram atenção, esquecem. Se seu filho está andando em má companhia, você tem autoridade de chegar nele e falar assim: eu não quero que você seja amigo, eu não quero que você se acompanhe essa pessoa. Se você não consegue influenciar ele com o Evangelho, se você não consegue levá-lo para a igreja, e se você não está percebendo o Evangelho atuar no coração dele, eu não quero você andando com ele. Porque se ele é resistente ou indiferente ao Evangelho, o que você está tendo com ele não é amizade, é idolatria. Nós precisamos advertir nossos filhos, inclusive intervir quando for necessário. Então nós precisamos ensinar nossos filhos a escolher suas companhias. Por quê? Porque eles são pecadores, e se eles forem amigos de pessoas ímpias, de adolescentes, jovens e adultos ímpios, a tendência deles inclinarem para a impiedade é muito maior, especialmente se estes amigos, entre aspas, forem pessoas indiferentes ou inimigos do Evangelho. Então não adianta nada, você está tentando em casa, lutando em casa, ensinando em casa, e você está abrindo a porta para uma possibilidade terrível. Mas permita dizer só mais uma coisa para fechar esse ponto e para o último. Nós devemos orar a Deus para que Deus livre os nossos filhos de má companhia. Mas nós devemos clamar a misericórdia de Deus para que os nossos filhos não sejam a má influência sobre a vida dos outros. Porque às vezes nós sempre olhamos e tendemos como pais a cair no erro e pensar que nossos filhos sempre são vítimas do erro dos outros. Nós devemos ter o senso crítico de considerar pelo menos como possibilidade que os nossos filhos podem estar sendo a má influência na vida dos outros. Então nós devemos chamá-lo e dizer assim: quem foi que tomou a iniciativa de fazer isso aí? Permito dar uma história aqui. Eu vou dizer para as crianças: não façam isso, que isso dá muito problema. Eu nasci numa cidade do interior do Mato Grosso, que é uma igreja de família. Presbíteros, diáconos, professores clerical, a maioria da igreja era Barcelos, os parentes da minha mãe. Um dos fundadores da igreja, meu avô. Então, você imagina, meu avô teve 11 filhos, todos casaram, todos tiveram filhos, quem teve menos teve 2, né? E aí, crescendo todo mundo ali, aquela primaiada, etc. Certo dia de ceia do Senhor, meu primo chega em mim e fala assim: combinado, hoje tem ceia. E os diáconos, eles deixavam para montar a vasilha da ceia, dos cálices, o corte do pão, durante o culto, que para minha opinião é um erro. Acho que deve ser feito antes, até para os diáconos estarem participando e assistindo e aí, contemplando o que está acontecendo no culto. Mas por algum motivo eles faziam assim na época, acho que até mudaram depois. E aí o meu primo Delby chegou em mim e falou assim: vamos hoje lá para a gente tomar um suco da ceia? E eu falei: vamos. Mas como é que a gente vai fazer? Porque minha mãe, lembra que eu falei sobre isso? A gente chegava na igreja e minha mãe falava assim: alguém quer ir no banheiro? 10 filhos. Alguém quer ir no banheiro? Alguém quer beber água? Tem 1 minuto, vai no banheiro, vai beber água, eu espero aqui na porta para a gente entrar e sentar. E a gente sentava no mesmo banco todo domingo.
Aí, naquele dia eu falei, não quero ir no banheiro, não quero beber água. Entramos, minha mãe falou, então durante o culto não sai. Aí entramos, sentamos, o culto começou, pastor Marcos dos Anjos, pastor na época, o pastor da infância. Aí, culto indo, tal, etc. Daqui a pouco o Delby levanta, e eu sentava no banco do corredor. No que o Delby saiu, ele já saiu esfregando assim, ó. Como diz, vamos? Aí eu entendi o código. Olhei para minha mãe e falei, mãe, quebra do 9º mandamento. Mãe, eu estou precisando ir no banheiro. Ela olhou para mim com aquela cara de bravo, vou te matar. Ninguém vai no banheiro. Eu falei antes de começar o culto, ninguém vai no banheiro. Porque o negócio, palavra tem que fazer? Vai. Aí eu falei assim, mãe, mas eu estou quase fazendo xixi na roupa. Ela parou, vai, você tem 1 minuto para ir e outro para voltar. Eu levantei, saí, passei, dei a volta, a cozinha da igreja ficava no salão social do fundo do templo. Cheguei lá, estava lá o Delby já no gargalo da garrafa. Eu falei, rápido, o que eu tenho que beber? Eu tenho que voltar para dentro do templo, porque a minha mãe falou que eu tenho que voltar agora. Eu disse, estou aqui, eu comecei a beber. Quando eu estou bebendo, chega um outro primo nosso, Osias. Vocês me dão, eu vou contar para Tinini. Tinini é minha mãe. Aí eu falei, bebe entojado. Entojado é conversa goiano. Ele, pá, já começou a beber. Eu falei, dá aqui também. Aí bebeu, eu limpei a boca e voltei para dentro da igreja. Cheguei, sentei e continuou no culto. Daqui a pouco entra o Delby e entra Osias. O pastor está pregando. Um diácono, ele terminou o sermão, vem um diácono pela porta lateral e vem com cochicha no ouvido do pastor. Sai, aí o pastor fala assim, irmãos, hoje nós não teremos a ceia do Senhor. E era domingo ceia. Tinha gente que vinha do sítio, de longe, para participar da ceia. Hoje nós não teremos ceia do Senhor. Alguém entrou na cozinha e bebeu o suco que seria servido no cálice. Aí ficou aquele silêncio dentro da igreja. Daqui a pouco Osias, fui eu não, mãe, fui eu não, foi o Delby, o Tim. Minha mãe olhou assim, já chamou o beliscão. Minha alma quase saiu do corpo. Em casa a gente conversa. Aí eu falei assim, meu Deus do céu, eu posso dizer para os irmãos, resumindo a conversa, que eu apanhei bastante. A próxima vez que eu cheguei na minha vida perto de uma bandeja da ceia foi no dia que eu fiz a minha profissão de fé e tomei a ceia pela primeira vez. Nunca mais, eu nem chegava perto da mesa da ceia. O que a gente tem que aprender. E aí detalhe, eu junto com meu primo fomos influência de fazer errado. Não posso dizer, o Delby me influenciou. Não, eu quis fazer. Eu quis fazer. Então a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente fala assim, não, meu filho foi vítima, foi influenciado. Ore para que seu filho não seja má influência. Encerrando apenas com o último, como eu já disse. Já disse isso, mas vou repetir mais uma vez. Ore pelos seus filhos para que eles sejam crentes do Senhor Jesus. Tem uma heresia na igreja católica chamada ex opere operato. Já ouviram essa expressão? É uma expressão latina, ex opere operato. Ex opere operato significa assim, o ato em si realizado produz o efeito desejado. A ideia é mais ou menos essa. Então, na igreja católica, eles entendem o seguinte, que os sacramentos, mesmo que você não entenda ou não concorde, não tem problema. Você faz, pratica, se submete. Se você não entende, se não há arrependimento, se não há mudança, se não há santidade, se não há compreensão, não tem problema, apenas faça. E ao fazer, aquilo que você está fazendo vai produzir em você o efeito de salvar ou santificar. Então, por exemplo, a missa era feita até 1962 em latim, né? Até 1962 a missa era em latim, ninguém entendia nada, mas as pessoas iam para a missa, o padre ficava de costa
falava aquele monte de coisa em latim, as pessoas não entendiam nada, mas na hora de participar da Eucaristia, entrava na fila, ex corpore meum, e recebia a hóstia na boca, sem entender nada. Mas não importa se você está entendendo, não importa se você concorda, não importa se você é ateu ou não, mas o fato de você participar da hóstia, da confissão, da Eucaristia, de qualquer outro sacramento da Igreja Católica, são 7 sacramentos, lembra? De qualquer um sacramento, o simples fato de você participar, mesmo que você não entenda, não concorde ou não creia naquilo, aquilo em si mesmo vai fazer o efeito desejado em você, porque é ex opere operato. Entenderam a doutrina da Igreja Católica? Nós não somos romanistas, mas às vezes a gente pratica isso aí. Eu levo meu filho na igreja. Na igreja tem escola dominical. Eu boto meu filho para memorizar o breve catecismo, ou o catecismo de Heidelberg. Eu boto meu filho para ler a Bíblia. Meu irmão, o fato dele fazer exercícios religiosos que são necessários e saudáveis, não vão garantir em si mesmo que o efeito desejado será produzido. É necessário que você ore com ele, explique com ele, converse com ele, examine o coração dele, confronte o pecado dele, coloque ele diante do Senhor. É necessário que você converse com ele. Encuque é a ideia de amolar. Se você pegar uma pedra de amolar faca, você comprar uma faca e colocar as duas juntas, você pode falar assim: eu tenho a melhor faca que meu dinheiro pode comprar, eu tenho a melhor pedra que meu dinheiro pode comprar, e colocar uma do lado da outra e dizer assim: pedra, amola. Se você não pegar e não usar da forma correta, e não é só passar também assim não, senão você vai arrancar o corte da faca, né? Você tem que saber passar, você tem que saber passar a pedra. Se você não souber fazer isso, e saber não é experiência, a experiência vem com o fazer. Se você não tiver dependência de Deus, dependência da misericórdia de Deus, dependência da graça de Deus, e achar que seus filhos são apenas aquilo que você faz, a salvação não é por obras, nem para você. A salvação não é por obras que você realiza pelo seu filho, é pela graça, para que ninguém se glorie. Deus nos abençoe, meus irmãos. Deus nos dê graça para conduzir nossos filhos, nossas filhas, para conduzir o nosso lar, conduzir o nosso casamento como família da aliança, nossos filhos como filhos do pacto, que possamos não somente ensiná-los a sã doutrina, mas ensiná-los a viver essa doutrina, que possamos ser nós mesmos exemplo de piedade, e fazer o nosso lar uma escola de santidade, de amor a Cristo, para que nossos filhos possam crescer na aliança. Amém.